Que bom ver vocês. Que ótimo que nós estamos aqui. Estou feliz de vê-la. Então, vamos falar um pouco. Hoje a nossa aula vai ser uma aula bastante interessante. Então, nós vamos falar o que esses fluidos deletéricos e malsãos eles causam em nós. Porque normalmente as pessoas temem quando nós vamos falar de fluidos densos, pesados, mas quando a gente desconhece, a gente não sabe trabalhar com eles, é que se torna perigoso. O perigoso é o desconhecido. Porque quando eu tenho conhecimento, eu sei como me libertar, eu sei como me livrar desses fluidos e eu sei como trabalhar. Então, quando nós recebemos um fluido denso de magos negros, de qualquer outra magia, feitiçaria, do ódio, da raiva, da vingança, daquelas pessoas que nutrem aquele ódio, aquela raiva. Essa irradiação, essa vibração, ela nos toca o perispírito. Quando ela toca o nosso perispírito, nós aprendemos a nos defender, uma alta defesa, que é o do pretérico. Então, o do pretérico, ele tenta, de alguma forma, neutralizar, impedir, solver e trabalhar com essa energia para que ela não nos toque. Quando o do pretérico não consegue segurar essa energia densa, ele vem recair no nosso corpo físico. Quando está no nosso corpo físico, e se nós não tirarmos mais rapidamente do perispírito, não retirarmos do corpo físico, nós ficaremos doentes. Porque aos poucos, essa energia se acumula em nós e nós nos tornaremos doentes. Então, o estudo atual da ciência espírita, ela vem nos trazer esse conhecimento que nos dá condição de entendimento como nos libertar dessas energias altamente intoxicantes. Então, como que eu vou fazer? Por que é necessário o médium orar? Não só o médium, tá? Porque eu falo para a mediunidade, mas todas as pessoas, por que elas precisam orar? Porque nem todas têm o conhecimento da doutrina, nem todas têm o conhecimento da mediunidade, mas a defesa delas seria a prece, a oração, a vibração positiva, um constante zelar por si mesma, que vai impedir essas energias negativas de nos tocarem. Por quê? Os magos negros, eles aproveitam dos espíritos maus, dos espíritos perversos, dos espíritos vingativos e malfazejos, que eles acabam, de alguma forma, interferindo no nosso bem-estar físico e espiritual. Então, eles buscam os espíritos que estão com essas energias densas, que têm condição e que têm vontade de nos causar dano. Então, nós podemos atrair os maus espíritos pelo nosso desejo e pela nossa vontade. Quando nós estamos bravos, quando nós estamos com chilique, é por isso que o médium ele tem que aprender a se conter e não deixar-se ficar por muito tempo. Pode dar um faniquito em nós, pode ficar brava, mas logo em seguida nós já tomamos postura, já tomamos ao trabalho de vibração, da rogativa ao anjo guardião, para que essa energia não nos interpenetra. Porque o nosso corpo, o do pretérico, ele trabalha numa função de nos dar energias, energias vitais. Então, quando o do pretérico ele recebe essa carga muito negativa, automaticamente o médium fica cansado.
O médium perde energia. O médium perde a sua capacidade de pensar e de agir pelo cansaço. Então, vamos entender. Se eu entendo o que está acontecendo comigo, eu consigo me libertar mais rápido possível. Nós não podemos dizer que nós somos viventes na Terra e que nós não tenhamos inimigos. Às vezes nós temos inimigos ocultos, pessoas que não gostam de nós, encarnadas, outras desencarnadas, e outros porque são aqueles que estão obsessores, adversários, contrários, que não gostam do nosso trabalho, não gostam da nossa pessoa, não gostam do que é nós. Quando esses espíritos, eles vibram nesta faixa e que eles nos atingem, nosso do pretérico que tem a obrigação e o dever e a responsabilidade de filtrar e impedir se ele tiver intoxicado. Ele, o do pretérico, que tem que nos proteger, que ele fica igualzinho ao nosso corpo, um pouquinho maior, sabe, nosso corpo, alguns milímetros maior que ele tem. Ele não é um corpo, ele é uma energia que ele está ali trabalhando com todos os nossos centros de força, então ele distribui essa energia nos centros de força. Quando ele está impactado desta energia, e nós recebemos mais energias, a nossa possibilidade de ficar doente, ela é muito maior, de nos dar dor de cabeça, enfim. Todo o nosso organismo pode ser machucado, neutralizado por essas vibrações. Então, o médium, ele tem que estar atento nessas vibrações. E não, nós não podemos dizer, eu tenho medo. Nós não temos questão de medo da energia negativa. As pessoas que nos fazem mal ou vibram mal, nós temos a autodefesa no nosso organismo. Nós temos a alta defesa espiritual, que vai nos proteger desse tipo de maldade, dessa onda vibratória. Mas eu preciso entender que, para minha defesa, eu preciso ter a minha equipe de trabalho, eu preciso estar com a minha equipe, meu anjo guardião, para me proteger. Por essa razão, o médium deve orar no seu alvorecer, no seu entardecer, ou qualquer hora que ele tiver uma emergência. Porque às vezes nós estamos na rua e o ambiente local da rua, o ambiente daquela região, o ambiente onde nós entramos, ambiente intoxicado, é um ambiente que não é bom. Então, essa energia que já vem emitida para nós, ela cria força nesse ambiente. Por isso, o médium que adentrar a um local intoxicado, cansado, nervoso, irritado, assim que ele sair dali, o médium tem que orar por ele. Você tem que vibrar. Então, você tem que procurar um recanto. Se na sua casa você tem um recanto, senão você entra dentro do seu carro e vai orar. Estaciona ele. Ora, busca uma saída para você não chegar na sua casa com toda essa emanação da densidade daquele local. Porque o nosso perispírito, o nosso do pretérico, eles vão absorver as energias locais, ambientais, do desajuste, do desequilíbrio. E para nós nos mantermos equilibradas, serenas, tranquila, capaz de solução, o médium tem que aprender a cuidar dele. Nós iniciamos os primeiros estudos e nós sempre falamos, médium, você tem que cuidar de você. Você é a pessoa mais importante. Você tem que orar por você, você tem que rogar aos seus protetores, você tem que pedir aos seus protetores. Mas agora vocês estão num terceiro ciclo. E ouviram muitas vezes nós falarmos da importância do médium cuidar de si mesmo.
E hoje nós estamos falando aqui das energias mais densas. Então, se diz assim, o mago negro. É uma forma de dizer que aquele espírito é mau, que aquele espírito é perverso, que aquele espírito é vingativo. Mas esses magos negros podem estar reencarnados, podem estar todos reencarnados. Porque as pessoas às vezes pensam, nossa, o mago negro está lá no mundo dos espíritos, está nas regiões umbralinas, ele pode estar reencarnado, pode estar muito mais próximo. Como eles têm prazer em nos causar dano, basta que ele tenha uma oportunidade para que ele sintonize e envie essas energias. Então, toda vez que o médium ficar cansado, nervoso, porque às vezes você está ótimo, você está normal, mas aí alguém te telefona, alguém fala com você e já sobe seu sistema, você já sai do equilíbrio. Então, o médium saiu daquele equilíbrio, ficou nervoso, ficou irritado, ficou bravo. Está na hora de eu cuidar de mim. Eu não posso ficar desse jeito. Então, o médium tem que ter esse cuidado de cuidar de si, porque as consequências da maldade, ela vai nem só ser física, como essas emanações podem ir para a nossa casa, pode chegar nos nossos filhos, pode chegar nos nossos netos, vai chegar no seu trabalho, vai chegar na sua empresa, vai chegar em qualquer lugar. Aonde tiver facilidade dessa energia de entrar, ela ali entrará. Essa é que nós temos que entender. Então, se o mago negro ele vibra, vamos falar mago negro, para nós entender uma alma encarnada ou desencarnada maléfica. E ela, então, vibra contra mim. Então, se eu vou no meu trabalho, na sua empresa, em qualquer coisa ou na sua casa, em que ele vê aquela energia que estão ali da família desorganizada, nervosa, brava, irritada, é um campo fértil para desenvolver um trabalho maior. Então, essa energia, ela vai pegar na sua casa, no seu computador, no seu sofá, na sua televisão, na sua geladeira, nos seus vasos de flor e aí tudo mais. Porque é uma energia que ela vai atingir tanto a matéria, quanto vai nos atingir o nosso perispírito. Então, se eu tenho conhecimento disso, que vai me atingir, que vai me machucar, assim que você tiver uma oportunidade, você para e vai orar. Abra as suas bacias, abra a sua equipe de trabalho, chame todos os seus protetores e comece a solver, desintegrar, desmagnetizar toda essa energia. Nós temos ao nosso redor os espíritos da natureza, que são os espíritos do fogo. Eles têm uma capacidade muito grande de alta destruição das energias negativas, mas eles não o farão se não forem evocados ou chamados. Quem já viu um fogo? Quem já viu um fogo pequeno ou grande? Você observa a força desse fogo. Como que ele consegue, em tempo recorde, fazer com que tudo aquilo ou derreta ou ele queima, ele faz alguma coisa. E aquele fluido, às vezes escuro, vai para a atmosfera até que modifica e volta ao fluido cósmico universal modificado. Então, nós temos que entender que essa maldade elaborada pela mente humana é uma maldade que ela não pode ficar dentro da nossa casa, nem nos nossos filhos, nem nos nossos netos.
Médium tem que estar atento, médium tem que observar, porque às vezes nós não levamos muito a sério essa responsabilidade. E nós vamos em festa, nós vamos em churrasco, e lá tem bebedeira, lá todo mundo fala besteira, e os movimentos às vezes não são bons, pode ser até imorais, mas nós fingimos que está tudo bem. Mas a companhia espiritual daquele local, ela vai impactar no nosso perispírito. E se lá você tiver seus filhos, suas crianças, elas serão impactadas nesse local. Se nós, que temos conhecimento, saímos de um lugar desse com tontura, com mal-estar, não consegue olhar para a direita e nem para a esquerda, porque você olha para cá, já esqueceu, olha para lá, não consegue ver direito, não acha tesoura, não acha chave. Nós ficamos destrambilhados. Botou a chave ali, não lembra mais. Botou os papéis aqui, não lembra mais. Então, se isso acontece com você, que é adulto, que tem uma capacidade maior de entendimento, imagina com uma criança pequenininha. Então, vamos falar, se você for num lugar desse, uma criança que vir com você com menos de 1 ano, ela vai chorar. Ela não vai dormir. Porque você, quando está obsedada, você também não dorme. Você passa mal, você vai ter dor de estômago, vai ter dor de barriga, vai ter dor de barriga verde, vai passar mal, vai ter várias influências. Agora imagina você, seu filhinho com 5, 6 anos, 7, e que ele vai para a escola, e você não tirou aquele fluido dele. A criança não consegue entender. Ela vai olhar para o quadro, vai olhar para a professora e não assimila. Quantas vezes você ficou assim? Quantas vezes que nós, obsediados, a pessoa fala conosco que a gente não entende? Que a pessoa fala e a gente fica bobada, não consegue entender. Já observou que quando você está obsedada, você não consegue ler? Você lê e não entendeu. Parece que as letras ficam soltas. Você não consegue entender a frase. Agora você imagina uma criança que ela não recebe a ajuda dos pais médiuns para proteger os seus filhos. Como que essas crianças vão estudar? Essas crianças vão ficar irritadas, vão ficar nervosas, vão ficar desequilibradas. E os maus espíritos se comprazem no mal. A alegria deles, dos maus espíritos, é nos fazer ficar nervosa, brava, infeliz, causar danos. Quer que não sejam grandes espíritos, podem ser até espíritos brincalhões e zombeteiros, mas eles nos causarão danos, principalmente nas crianças. Agora, calcula você com uma filha de 12, 13, 14, 15 anos, ou um filho, e ele recebe todo esse que vem de vários lugares, e nós não cuidamos dele. Então, médio tem que saber que ele tem que estudar. Não é porque eu estou aqui dando essa aula, não é por isso. É porque eu quero ajudar a não sofrer tanto as crianças. Nossos filhos ter uma condição de vida bem melhor do que a nossa. Nós estamos num mundo onde o fluido é altamente desgastante. Aonde nós formos, os fluidos estarão nervosos, bravos, revoltados. Aonde você for, no mercado, no ônibus, aonde você estiver, vai estar todo mundo. Tem conta para pagar, tem isso, tem aquilo, e não tem o equilíbrio para orar. Mas nós, espírita, nós médiuns, a nossa casa tem que ser um recanto de paz.
tem que ser. Médio tem que aprender a manter a sua casa dentro de um equilíbrio. Então, nós temos ensinado várias oportunidades dentro das nossas bacias. O que, que significa bacia? Bacia é um local de alta limpeza fluídica, é um laboratório, é um meio que nós temos ali, que você coloca num local, é este local aqui, ao redor da minha casa, onde eu quiser pôr. A nossa bacia, ela pode ter 5 metros, ela pode ter 1 quilômetro, pode ter 10, pode ter 300. Não importa o meu tamanho, importa que eu limitei o meu espaço de recurso. Não é nada mais do que uma limitação, porque eu não posso pedir para os espíritos que eles venham me ajudar a reveria. Então, a minha casa tem o limite atmosférico da minha casa, o limite espiritual. A minha fábrica tem o limite espiritual da minha fábrica que me pertence. Se eu tenho um sítio de 2 alqueires, eu tenho o limite de 2 alqueires que me pertence. E se você tiver 10.000 alqueires, e ele é seu, você tem esse limite de 10.000 alqueires, porque está no nosso nome. Então, o médio tem que entender que os nossos filhos é algo nosso, íntimo, nosso DNA, é nosso. Nós temos uma partícula muito ligada aos nossos filhos. Então, quando eu falo de mães médias, pais médios, eles têm uma capacidade gigantesca de cuidar da sua família. E segundo Kardec, porque as pessoas que estudaram profundamente Kardec, as reuniões familiares, de orações, de prece na família, de vibrações e de cura dentro do lar, é o melhor lugar que existe. Mas nós viemos de uma instrução equivocada, que nós temos que procurar médium tal, um médium dali, médium não sei de onde, para ele nos ajudar. Não estou dizendo que você não deva ir. Não, se você precisar, você vai. Mas você tem que manter o equilíbrio da sua casa. Isso é fundamental, porque se você manter o equilíbrio dos seus filhos, aprender a fazer essa limpeza fluídica na sua casa, você vai aprender a fazer essa limpeza fluídica nos seus compromissos, no seu ganha-pão, porque você não precisa cuidar do ganha-pão dos outros. Você vai cuidar do seu trabalho. É o seu trabalho. Não é o trabalho dos outros. Porque nós temos uma situação equivocada a respeito de caridade. Porque nos foi ensinado equivocadamente que ser médio é trabalhar para os outros. Não é isso que é ser médio. Ser médio é cuidar dele, dos filhos. Porque se o processo reencarnatório, nós aceitamos ser mães ou pais de determinadas crianças, nós viemos com a força interior para velar e proteger por eles. E por que que nós perdemos o domínio das crianças? Por quê? Porque os maus espíritos se aproximam-se das crianças, agitam as suas mentes, seus corpos, mexem toda a sua sensibilidade, estão à reveria, sem pai, sem mãe, vivem sem ninguém para protegê-los. Eu demorei muito tempo para entender isso daqui, que eu estou falando para vocês. Nós nos equivocamos, porque já vem de ideias erradas de muito tempo.
Mas depois que nós estudamos a doutrina dos espíritos na sua base, na revista espírita, nas orientações básicas, nós vamos entender que a nossa mediunidade é o equilíbrio do nosso lar. É para tirar 10 no processo reencarnatório. O médium não veio aqui para falir. O médium não veio aqui para passar fome. O médium não veio aqui para viver na miséria. Pode ser uma prova. Pode ser uma prova da miséria, sim. Só que ele tem protetores, anjos de guarda e equipe de trabalho para sair da miséria. Para sair da miséria. É isso que nós devemos entender. Porque todo médium, nós temos fluidos curadores. Todos os médiums. Não existe um médium que ele não seja um curador. Uns mais, outros menos. Então, nós temos esse fluido de cura para curar o nosso lar. Quando nós vibramos toda essa energia curadora no nosso lar, nós vibramos paz, harmonia e equilíbrio. Estudo. Nós tínhamos antigamente a ideia mais fácil de procurar um outro médico e pedir para eles benzer nossos filhos para os filhos estudar. Era assim, era invertido. E a força dinâmica está em nós. Porque a hora que eu oro por mim, que meu DNA se agita, meu perispírito se agita, agita automaticamente nos meus filhos. Meus pensamentos agem neles, porque eles estão muito ligados a mim. E se são meus inimigos, o meu compromisso é fazer eles me amarem. Então, os pais que têm aqueles filhos desobedientes, malcriados, revoltados, você vai orar e vai pedir todos os dias para que seu anjo guardião faça com que seu filho venha te amar, venha te amar, venha te respeitar, venha ser um bom médium, venha ser um trabalhador, mesmo que ele venha te pedir perdão. Na última hora do seu desencarne, você fez um bom trabalho. O que importa é não deixar nada para trás para as próximas reencarnações. Nós temos que sair daqui com a missão cumprida, com o legado espiritual que nos colocou. Não existe um médium que não possa dominar o seu lar, que não possa dominar os seus filhos, que não possa dominar o seu karma. Porque quando nós fazemos a proposta reencarnatória para voltar, ela é estudada, ela é amparada por toda uma equipe de trabalho para que nós não erramos. E eles vêm nos ajudar. Somos nós ainda que somos falhos nesse pedido, essa rogativa de equilíbrio no nosso lar. Essa foi nossa introdução da aula de hoje. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Vamos buscar o Altíssimo, vamos buscar esse Pai de amor, de bondade. Vamos buscar o fluido cósmico universal, essa energia para nos fortalecer, para que possamos vencer. Pai de infinita luz, Pai de infinita bondade, permita, Senhor, absorvermos essas energias salutares, essa energia ectoplasmática do Sol, de todo esse universo, Senhor, para que possamos usarmos essa energia em proveito de cada um de nós, Senhor, da nossa família, daqueles que precisam, Senhor, encarnados ou desencarnados. Misericórdia, Senhor, que essas energias solares, que as energias lunares, Senhor, possam trazer todo esse fluido curador
esse fluido que acorde, Senhor, que desperta, que encoraja, Senhor, a todos nós e aos nossos irmãos desencarnados. Pedimos, Pai, templo de amor, de luz, que se abra, e rogamos ao grande Mestre Jesus, que venha e que traga toda a sua bênção, todo o seu amor, que toda a sua equipe trabalhadora, a sua equipe crística, possam estar conosco, nos auxiliando, nos amparando, como rogamos às falanges do Espírito de verdade, que venham estar conosco, que as falanges consoladoras, que as falanges de Maria, que as falanges de Allan Kardec, de Bezerra de Menezes, de Eurípides, e tantos outros espíritos abnegados, Senhor Ceareiros, evoque, mede os seus protetores, evoque nesse momento o seu anjo guardião, toda a sua equipe de trabalho, toda a sua equipe de guarda e retaguarda, que venha neste momento te auxiliar, e roga neste momento todas as energias dos espíritos elementares, o fogo, a terra, a água, o ar, que possa girar neste momento, e peça permissão para utilizar todos esses fluidos, todas essas energias, para desimantar, desmaterializar, dissolver. E neste momento rogue permissão para abrir a bacia da consolação, da regeneração, da redenção, da lama astral. E neste momento, puxe você, puxe toda a tua família, os seus filhos, seus netos, bisnetos, puxe aqueles que estão sobre a sua responsabilidade, puxe, peça para a sua equipe, ir desintegrando e trazendo toda a energia do sol, a energia da lua, as energias do fogo, para desmaterializar, desintegrar, retirando todos os vínculos de todos esses espíritos perturbadores, de todos os obsessores, de todos os rivais, de todos os adversários, de todos esses espíritos que querem nos prejudicar, nos machucar, nos ferir, que querem impedir o nosso crescimento espiritual. Misericórdia, Senhor, que as nossas equipes espirituais nesse momento vai puxando todos esses obsessores, todos esses espíritos que adentraram o nosso lar, que a nossa equipe adentre o nosso lar e passe por cada canto, por cada cômodo, aonde estiver, Senhor, um espírito, que possa ele ser puxado para a redenção, para a regeneração, para a lama astral. E neste momento, Senhor, que esse fluido etéreo adentra o nosso lar e vai queimando, vai desmaterializando todas as formas, pensamentos, todos os miasmas, todas as formas deletéricas, todos os ódios, todas as maldades, todas as perturbações, todos os espíritos que porventura ali estiveram e deixaram o seu fluido, a sua sujeira, a sua mancha, o seu ódio, a sua calúnia, a sua difamação. Misericórdia, Senhor, que as equipes vão limpando os nossos lares, vão passando pelos nossos filhos, pelos nossos entes queridos, Senhor, desintegrando todos os vínculos, desmaterializando, tirando desde do perispírito, passando por todo o duplo etéreo, passando pelo nosso corpo físico, tirando todas as infecções, todas as dores, todos os vírus, todas as bactérias, todos esses miasmas que causam a infecção, que causam o câncer, que causam, Senhor, essas doenças graves e sérias. Misericórdia, Senhor, neste momento, que as nossas equipes, que os nossos pretos velhos, índios, os caboclos,
que as falanges guerreiras, que todos os nossos guardiões possam, nesse momento, girar como um grande turbilhão, um grande tornado, e que venha com esse tornado de fogo, limpando, lavando com esse fogo, Senhor, com essas lavas, Senhor. Vão lavando tudo isso, queimando tudo isso, que venha água incandescente, que venha limpando todo o nosso lar, Senhor, passando por todas as crianças, por todos os jovens, por todos os adolescentes, por todos os velhos, Senhor, por cada um de nós, retirando todas essas infecções, retirando todo esse fluido, retirando toda essa gosma, Senhor, que nos perturba, que nos causa dores, Senhor, dores na nossa cabeça. Então vamos limpando, vamos queimando, vamos desintegrando da nossa cabeça, do nosso coronário, liberando toda a nossa cabeça, o nosso frontal, os nossos olhos, ouvidos, a nossa glândula pineal, todos os nossos neurônios, vão limpando, vão desmaterializando, passando por todos os nossos centros de força, passando por todo o laríngeo, retirando das nossas glândulas, da tireoide, paratireoide, tirando todas as infecções, passando por todo o nosso cardíaco, retirando, Senhor, do nosso coração, das nossas veias, das nossas artérias, desentupindo, passando por todo o nosso pulmão, Senhor, retirando tudo isso, e que essa energia densa vai sendo desmagnetizada, dissolvida, desimantada, Senhor, higienizada, Senhor. E que esse fogo vai queimando, passando por todo o nosso plexo solar, o esplênico, Senhor, retirando do nosso estômago, dos intestinos, retirando do fígado, do baço, do pâncreas, Senhor, retirando dos nossos rins, da nossa bexiga, dos nossos uréteres, dos nossos órgãos genitais, passando por todo, que esse fogo volte, Senhor, por todo o nosso corpo, pelos nossos ossos, pelos nossos nervos, por todas as células, Senhor, pelos trilhões de células que o nosso corpo tem, desintegrando, desmaterializando, dissolvendo, Senhor, que ele vai limpando, higienizando, e que esse fogo na bacia da consolação, da regeneração, da redenção da lama astral, vai passando por todos esses nossos irmãos, por todos os desencarnados familiares, aqueles que buscam o nosso lar, buscam o nosso aconchego, Senhor. Vem nos cobrar, Senhor, um passado de guerra, de muitos traumas. Pedimos nesse momento que passe esse fogo por todos esses espíritos, tirando todos os medos, tirando todos os traumas, tirando todos os seus vícios, Senhor. Desvinculando, Senhor, da aura perispiritual desses espíritos, desvinculando de todo o seu perispírito, libertando, Senhor, dos seus medos, de todas as suas fobias. Pedimos nesse momento, Senhor, que esse fogo vai passando por todas as bacias, vai passando por todo o nosso lar, vai passando por todos nós, Senhor, retirando todos os inimigos, obsessores, fascinadores, subjugadores, tirando todos esses espíritos, inimigos da doutrina dos espíritos, inimigos da prece, inimigos do estudo, inimigos, Senhor, de cada um de nós te pedimos nesse momento, que vai sendo dissolvido, desmaterializado, Senhor, que todo a vibração que tenhamos recebido possa ser desconsagrada, desmagnetizada, Senhor. Pedimos, Pai misericordioso, que as falanges vão trabalhando, limpando, e que venha essa
força, Senhor, cósmica, que venha a força dos ectoplasmas, Senhor, para nos auxiliar neste trabalho, Senhor, de desvinculamento de todos esses espíritos, de todas essas falanges que nos perturbam, que nos causam danos materiais, espirituais, profissionais, financeiros, jurídicos, Senhor, aonde nós e o nosso nome ali estiver, Senhor, nós pedimos que seja desfeito, dissolvido, Senhor, libertado. Pedimos a libertação, Senhor, a libertação de tudo isso, para que possamos cumprirmos o nosso projeto reencarnatório. Rogamos neste momento, ó Pai misericordioso, a força das águas, dos mares, dos rios, das cachoeiras, que venha com essa força lavando, limpando, higienizando, trazendo a calma, a serenidade para esses espíritos, para todo o nosso lar, para todos nós encarnados, trazendo a calma, a serenidade, a prosperidade, a fartura, a bem-aventurança, trazendo para todos esses espíritos, Senhor, que ali estão nesse grande laboratório, o fluido curador, o fluido de calma, o fluido de luz, Senhor, o fluido, Senhor, de libertação. E pedimos, ó Senhor, que essas energias caiam sobre todos esses espíritos, caiam sobre todos nós encarnados e desencarnados. E envolva, Senhor, que venha a partícula de amor de Deus, a partícula de amor do Cristo, a partícula de amor de Maria Santíssima, dos anjos, dos arcanjos, que possam nesse momento envolver toda a nossa família espiritual, Senhor, e física, Senhor. Pai de infinita luz, que a luz do seu amor possa clarear, Senhor, essas mentes enfermediças, Senhor. Todos esses que estão enfermos, todos esses que estão doentes, todos nós, Senhor, que sejamos libertados na luz do seu amor, Senhor. E pedimos neste momento as falanges socorristas, as falanges amigas e benfeitoras, as falanges médicas, as falanges de Maria, as falanges, Senhor, de Bezerra, de Allan Kardec, as falanges consoladoras, as falanges de São Francisco de Assis, que venham neste momento e comecem a socorrer, a retirar todos esses espíritos da consolação, da regeneração, da redenção da lama astral, e neste momento possam serem socorridos, levados às colônias espirituais, aos parques de evangelizações, aos educandários, aos reformatórios, aos presídios educativos, se assim forem necessários, aos hospitais, as clínicas de recuperação de tratamento. Misericórdia, meu Deus, misericórdia, que todos recebam essa luz divina, essa luz do Cristo, Senhor. Pedimos, ó Pai, que o seu amor caia sobre todas as colônias espirituais, que essa partícula divina, Senhor, do seu amor, os envolva, os fortaleça, Senhor, para que eles saiam dessa situação, Senhor, de medo, de pavor, Senhor, e que possam estudar, trabalhar, crescer, evoluir e transformar, Senhor, esse mundo num mundo melhor através das reencarnações. Ó Pai misericordioso, que todo esse grande laboratório possa nesse momento serem fechados. E pedimos, Pai, permissão, que as nossas equipes possam adentrar o nosso lar e que as barreiras fluídicas, Senhor, essas barreiras eletromagnéticas possam serem levantadas, Senhor. Possa nesse momento trazer toda a luz, Senhor. Possa trazer toda a proteção por todo o nosso ambiente familiar, por toda a nossa propriedade, Senhor, trazendo a paz, trazendo os fluidos curadores, calmantes e pacificadores, trazendo o estudo, Senhor, a sabedoria, trazendo a prosperidade, a beleza, a fartura, Senhor,
a multiplicação dos nossos bens, a multiplicação dos nossos alimentos, Senhor, a multiplicação do amor, Senhor. Que a luz divina, Senhor, nos envolva, nos fortaleça. Que essas barreiras sejam fortalecidas, impedindo a entrada daqueles que possam trazer a desarmonia, o desentendimento, mas aqueles que baterem, Senhor, e não conseguirem entrar, que as nossas equipes espirituais possam auxiliá-los, ampará-los e levá-los, Senhor, para esse grande laboratório até o nosso próximo encontro. Ó Pai, muito obrigado. Obrigado pela reencarnação. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de aqui estarmos e refazermos, Senhor, os nossos erros, corrigirmos, estarmos nesse grande aprendizado, Senhor, nessa grande escola, nesse grande hospital que se chama Terra, Senhor. Obrigado, Senhor, pela família que nos deste. Obrigado por todos os irmãos encarnados que estão conosco, Senhor, que fazem parte dessa grande família espiritual. E assim nós te pedimos que as bênçãos caiam sobre todos os lares, envolvendo todos os médios, Senhor, todos aqueles que ouvirem as nossas preces, que eles sejam amparados, iluminados e fortalecidos pelo seu grande amor, Senhor. Obrigado, Senhor. E assim nós encerramos esse momento de prece, esse momento de vibração. Que a sua paz, que o seu amor se faça presente, Senhor, agora e para todo e todo sempre. Que assim seja.